Propriedades dos determinantes. Depois de uma parada para tirar as dúvidas, vamos para a propriedade dos determinantes. Então, seja A igual a I J, uma matriz de ordem N. A linha Jésima da matriz A, ele representou assim, a linha Jésima, né? Então é AJ1, AJ2, etc., até o AJN, que indicaremos apenas por AJ, para facilitar a notação, tá? Então a matriz A pode ser representada pela sequência de vetores linhas, tá? Então o que são cada uma dessas coisinhas aqui, né? Essa daqui é a nossa A1. Poxa, essa cor não ajuda, né? Deixa eu colocar uma cor. Eita, eu acho que para mudar a cor eu só sei mudar aqui. Pode ser que tenha uma outra maneira, mas vamos mudar aqui, né? Então, esse primeiro aqui é o A1, A1, 2, etc., né? A1N, é a primeira linha. E assim por diante, tá? Esse aqui é o A21, A22, etc., A2N. Então ele está sintetizando cada uma das linhas com essa notação. Vamos ver se foi bom ele fazer isso ou não com a continuidade da leitura. Isso nos permite pensar no determinante como uma função de N variáveis. Ou seja, quando eu vou fazer a conta do determinante de A, né, quando eu vou fazer aqui a conta do determinante de A, é uma função que, aplicada a cada uma dessas linhas, né, que você vai escolher um elemento de uma linha, depois escolher um elemento de outra linha, um elemento de outra linha, e depois disso tudo você vai conseguir levar isso em um certo número real, né? Em um certo número real. Isso daqui vai dar um número, sei lá, vou chamar de M. Vai dar um número M, e esse número M é um número real. Então, pega cada uma dessas linhas e leva no número M. Então, é como se fosse uma função que vai do Rn, né, digamos assim, do Rn no Rm. Apesar que em R, né, perdão. Agora, apesar que a gente dizendo isso, é bom lembrar que de cada N elementos aqui, a gente tira apenas um, por isso que dá Rn. O Rn aqui é composto por um elemento dessa linha, até o elemento da última linha. Bem, então ele está te dizendo que a gente pode ver isso como se fosse uma função dessa forma, né? Isso nos permite pensar no determinante como uma função de N variáveis, onde as N variáveis moram aqui, uma em cada linha, que são vetores do Rn. Então, o determinante de A é o determinante dessas N variáveis aí. Nota: podemos também pensar no determinante como uma função das N colunas. Sim, isso que a gente acabou de fazer representa as N linhas. Mas você poderia pensar que é uma coisa de N colunas, ou seja, você poderia pensar assim, esse meu A1, ele na verdade é o meu A11, A21, etc., até o AN1. Então, ao invés de você estar pensando na linha da matriz, você pode estar pensando na coluna da matriz. E aí o meu A2 seria o A12, A22, etc., até o AN2, certo? Eu poderia pensar dessa forma, e aí também seria uma ideia análoga, né? Ao invés de você estar pensando em N linhas, você estaria pensando em N colunas, mas como você vai pegar um elemento de cada coluna, você também estaria pensando numa matriz de Rn em R, né? Então, numa função de Rn em R, para definir seu determinante. Então, conforme veremos na proposição 5, tanto faz pensar em termos de linhas como de colunas. Então, qualquer definição que você faz para as linhas e relaciona isso a um determinante, você pode falar para colunas e vai dar no mesmo. Inclusive aquela história lá do escalonamento, né, que a gente costuma zerar as linhas, você poderia zerar colunas ao invés de zerar linhas. Bem, propriedade 1, né? Então, daí para frente, cada propriedade enunciada em termos de linhas tem uma correspondente para colunas e vice-versa. Então, propriedade 1. A função determinante é linear em cada uma das
variáveis A1, A2, AN, etc. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu fixar todas as outras linhas, mas pensar em uma das linhas como soma de duas outras, então eu posso fazer o determinante da matriz com todas as linhas fixadas e usar uma das parcelas dessa soma, mais o determinante de todas as linhas fixadas e usar a outra parcela dessa soma daqui, né? Se eu olho para uma linha como uma soma de duas linhas, né? E a outra coisa que ele está afirmando é que se você tem um determinante de uma matriz e pega uma linha e olha como o múltiplo de um número, né, coloca um número em evidência, digamos, você pode colocar esse número para fora e calcular o número vezes o determinante da matriz, que tanto faz, vai dar no mesmo. Isso para todo i variando de 1 até n, todo lambda real. Vamos ver um exemplo, né? Um exemplo deve... ele dá uma prova que é meio marota, mas dá uma prova aqui. Ele diz que esta propriedade decorre de que em cada uma das parcelas do determinante, ou seja, em cada uma das parcelas dessa soma, aparece um e apenas um elemento de cada linha. Então, como aparece um e apenas um elemento de cada linha, quando você fixa todas as outras linhas, você vai trabalhar em cima de um único elemento. Então, ele diz que isso é consequência desse fato. Mas acho que mais esclarecedor para vocês é a gente olhar aqui para o exemplo. Veja o que ele está te dizendo. Ele está te dizendo que se você tem um determinante de uma matriz e você tem uma linha que você pode separar como a soma de duas outras linhas, então você pode calcular o determinante separadamente. Ou seja, essa primeira linha pode ser vista como a linha x, y, z, mais a linha 1, menos 1 e menos 3. Então você pode separar o determinante dessa matriz na soma de dois outros determinantes, repetindo todas as outras linhas, né, e colocando as duas linhas que podem ser colocadas como soma separado. De fato, se você somar essas duas matrizes, não vai dar essa matriz, tá? Cuidado para não pensar assim, não é isso que eu estou te dizendo. Se você for somar essas duas matrizes, você vai ter 1 mais 1, 2. Ele está dizendo que se uma linha for somável, então o determinante pode ser separado assim. Isso é exatamente a ideia de função linear, né? Porque a gente dizia f de A mais B é igual a f de A mais f de B. Ou f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Note que, olhando determinante como função, né? Função dessa linha, que é a soma, é igual à função dessa linha mais a função dessa outra linha aqui. Então, devido ao fato de que determinante é uma função linear na primeira variável A1, que neste caso é A1 sendo essa linha, vai ser igual à soma dessa linha mais essa linha. E as outras linhas são apenas repetidas, tá? É isso que ele está dizendo com essa propriedade. E para completar a ideia, né, a linearidade, se você consegue colocar em evidência um número em uma certa linha, então você tem um múltiplo de 3, um múltiplo de 2 e o número aqui que multiplica o 2 e o 3, né, você consegue decompor aqui. Por exemplo, se esse lambda fosse um 5, você teria 15, teria 10 e teria 5 aqui. Então você percebeu que dá para colocar o 5 em evidência em uma linha. Então você tira esse número e coloca a linha sem a multiplicação do tal número para fora e calcula o determinante com essa matriz menor. Menor no sentido de que esses números podem ser menores e pode ser mais fácil fazer a conta. Então, se você está calculando um determinante e percebe isso, isso pode fazer com que a sua conta fique mais fácil, né? E aqui é devido ao fato de determinante ser linear na primeira linha. A primeira linha está vista assim e ela pode ser vista como esse produto. É isso que ele está dizendo. Professor? Oi. Só tive uma dúvida. Como ali é multiplicando, como você deu o exemplo de lambda, aí vai multiplicar ou pode somar também, como no outro? As determinantes. Não, aqui o número sai e multiplica o determinante. Não tem soma aqui, não. Aqui é só um produto mesmo, é um número que tinha aqui. As outras linhas, você não mexe nelas, elas continuam iguais. Eu acho, talvez eu não tenha entendido sua pergunta.
Cortou aqui, professor, quando o senhor falou. Não sei se é a minha internet que tá ruim. Talvez você não tenha, eu não sei se eu entendi sua pergunta. O que acontece aqui é o seguinte: o cara te dá uma matriz, por exemplo, que aqui é 5, aqui é 15, aqui é 10 e aqui é 5, tá? Não importa o que tem aqui nas outras linhas. As outras linhas pode ter o que tiver, não interessa. Eu tava pensando em fazer tipo assim, colocar essa matriz 3, 2, 1, aí somar com outra matriz, só que no valor de lambda, que seria 5. Não, Como ficou lá em cima? não. Esse caso é produto mesmo, tá? Esse é produto. Aqui você bateu o olho nisso daqui, você viu. Não pode, né, professor? Não. Essa é a minha dúvida. Certo. Você olhou para esse determinante aqui e percebeu que tem um número 5 que poderia ser colocado em evidência aqui, né? Você vê que esse é um múltiplo de 5, esse é múltiplo de 5, esse é múltiplo de 5. Não precisa olhar para as outras linhas, não importa. Você pode chegar a colocar o 5 para fora e calcular o determinante da matriz que sejam os múltiplos aqui. Então aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 1. E as outras linhas você simplesmente repete, certo? Então você pode tirar um número que for múltiplo. E às vezes fazer a conta com esses números menores é melhor do que fazer as contas com esse número grande. Então, colocar em evidência um número em relação a uma linha pode facilitar as contas. Então, essa propriedade é útil nesse sentido. Ok? Sim, entendi agora, professor. Beleza. Obrigado. Então, bem, aí agora aqui, mais um exemplo, o terceiro.